Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmãos, hoje nós vamos fazer mais um estudo aqui da Palavra de Deus, né, que se encontra ali no livro de Lucas, capítulo de número 4, né, e a gente vai entender a escola de Deus, como que Deus faz para ensinar os teus filhos, ensinar aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Então a gente vai fazer esse estudo, vou mostrar os textos, aí vai ser uma bênção para a gente. Vai ser uma bênção para a gente atender, entender, né, se alimentar da palavra, tá bom? Então fica até o final aí que eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Deus abençoe. Para começar o estudo de hoje, a gente vai começar aqui no livro de Lucas 3, né, no verso 21, onde Jesus ele é batizado, né, e ele é cheio do Espírito Santo. Então vamos entender aqui o que acontece. Lucas 3, verso 21, vou estar mostrando aqui na tela. Bom, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que quando ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em quem me agrado. Aqui, irmãos, nós temos uma informação muito importante, porque aqui já tem uma revelação de Deus. Quando ele diz, você é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado, ele está fazendo referência ao livro de Isaías. Perdão, caiu aqui. Ao livro de Isaías, né, capítulo de número 42, no verso de número 1. E aqui a gente vai ler para a gente entender qual é essa revelação e o que Deus já estava querendo profetizar somente naquele verso. Quando ele diz que é o Filho amado em quem ele se agrada, olha o que diz aqui. Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Olha que interessante, irmãos. Deus, ele já estava dizendo aqui no livro de Isaías, no capítulo de 42, verso de número 1, ele estava dizendo que Deus já estava com um plano para os gentios. Ele já tinha um plano de promulgar o direito para os gentios. E quem são os gentios aqui? Os gentios somos nós. Os gentios somos nós que estamos fora do Israel segundo a carne, mas fazemos parte do Israel segundo o Espírito. Então Deus ele já estava profetizando isso, já é uma grande revelação aqui no início. Deus já estava falando que este Jesus Cristo, o Messias, ele iria abrir o caminho para os gentios, um caminho que estava fechado, porque o povo de Israel, eles não queriam saber dos outros povos. Eles achavam que só eles tinham a palavra e que só eles eram os escolhidos de Deus. Então, o povo de Israel ele tinha essa acepção. Então, Deus ele já estava profetizando aqui no início, ele já estava mostrando. E Deus ele tinha a intenção que a gente fosse nos profetas, para poder entender essa revelação que ele estava nos passando. Então, nos profetas já estava declarado isso para a gente. Então aqui no livro de Lucas 4, observe que no livro de Lucas 3, no finalzinho ali onde a gente acabou de ler, Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. Então quando ele é cheio do Espírito Santo, o Espírito ele vai conduzir Jesus a um lugar inesperado. Porque ele está cheio do Espírito Santo, ele poderia ser conduzido diretamente para fazer milagres, diretamente para operar as maravilhas de Deus, mas não foi dessa forma que aconteceu. Jesus ele foi cheio do Espírito Santo e a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto. E aqui a gente vai ver que Jesus, quando ele é conduzido ao deserto, ele é conduzido pelo próprio Espírito. Então, o deserto ele é a escola de Deus. O deserto ele é a escola de Deus para ensinar o seu povo. Observa que quando Deus ele tira o povo do Egito, ele liberta o povo da escravidão, ele leva o povo para o deserto, porque o deserto é um lugar de ensino, é a escola de Deus. Deus ensina muitas coisas no deserto. E tem muitas pessoas que se sentem cheias do Espírito Santo, mas não quer saber de deserto, não quer saber
da aprovação de Deus. Porque você só pode ser aprovado se de fato você foi provado. E aqui a gente vai entender que como que Deus ele usa do próprio diabo para poder aprovar os teus filhos. Porque o diabo ele é usado no deserto. Ele tem uma função no deserto que é tentar aqueles que de fato vão ser aprovados por Deus. Porque se existe uma aprovação, também existe uma aprovação. Então observa como que isso acontece. Vamos ler aqui o texto para que fique mais no texto e não somente nas minhas palavras, amém? Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Da onde era o Jordão? Da onde ele foi batizado. E ele foi guiado pelo mesmo Espírito. Olha aqui. Pelo mesmo Espírito ele foi guiado. Espera aí. Ainda não aprendi direito esse aplicativo. Aqui, ó. Pelo mesmo Espírito no deserto. Durante quantos dias? 40 dias para ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado durante 40 dias. E diz que ele nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Então o diabo ele vai chegar para Jesus e ele vai apelar. Ele vai apelar por aquilo que Jesus estava sentindo. Ele diz assim: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Olha só a astúcia do diabo. Aqui, irmãos, tem duas revelações para a gente. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pão. O que ele está dizendo? Usa o dom que Deus te deu para transformar em pão. E observa que nos dias de hoje, muitos têm usado o dom de Deus para transformar em pão, para transformar em sustento, para transformar em dinheiro. Observa que tem muita gente que está orando com a mão na cabeça de alguém e com a outra mão já está ali para receber. Ele está usando o dom de Deus para transformar as pedras em pão. Essa já é uma revelação que Deus tem aqui para a gente que é muito profunda. Mas eu quero aprofundar ainda mais. Jesus, ele está sendo tentado por aquilo que ele está sentindo. Jesus está sentindo fome. E diz aqui, naqueles dias ao fim dos quais ele teve fome. Ele teve fome. Então o diabo ele disse a Jesus, ele vai apelar pelo sentimento de Jesus. Se você é o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Onde está escrito isso? Lá no livro da lei. Está escrito lá em Deuteronômio. Observa que Jesus, ele responde o diabo não no sentimento, mas naquilo que ele sabe. Quando você é tentado naquilo que você sente. Você é tentado naquilo que a sua carne está sentindo, naquilo que ela está gritando. Só que Deus ele está dizendo para você, não responda à tentação com o seu sentimento. Responda à tentação com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você aprendeu da palavra, com aquilo que você aprendeu de experiência. Porque Deus ele nos ensina de diversas formas. Deus ele nos ensina com a palavra, Deus ele nos ensina com experiências. Então ele quer que você responda às tentações, responda às ocasiões que acontecem na sua vida com aquilo que ele te ensinou. Observa que quando Moisés ele está lá no deserto e ele sobe ao monte para falar com Deus, ele também passa 40 dias falando com Deus. Ele passa 40 dias ali na intimidade com Deus. Só que chega num determinado momento, Deus fala assim, Moisés, desce que o teu povo ele está pecando, que o teu povo está fazendo bezerro de ouro. Então observa que Deus estava dizendo o seguinte para Moisés, Moisés, nós passamos 40 dias aqui juntos. Nós passamos 40 dias aqui, eu te ensinando coisas. Eu te ensinando coisas a respeito da minha palavra, a respeito da minha vontade. Agora desce do monte
e coloca tudo aquilo que eu te ensinei, você vai colocar em prática. Porque o teu povo, ele está pecando. O teu povo, ele está dando ouvido à voz do diabo. Ele está dando ouvido à voz do tentador. Ele está indo segundo aquilo que ele está sentindo. O teu povo está com medo. O teu povo quer colocar deuses diante de mim. Ele quer colocar deuses dizendo que foi os deuses que tirou o povo do deserto, o povo da escravidão. E Deus está dizendo: Moisés, usa aquilo que eu te ensinei. Aquilo que você aprendeu comigo, coloca em prática agora. Coloca em prática, que eu tenho certeza que você vai ser aprovado. E assim Moisés desce do deserto e coloca tudo aquilo que Deus colocou no coração dele, ele coloca em prática. E é a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Jesus, ele responde o diabo na palavra. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo, ele não desiste. Ele vai tentar novamente. Ele diz assim: então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória deste reino, porque isso me foi entregue. Então aqui nós já vemos que isso foi entregue ao diabo. Ele pode dar para quem ele quiser. E essa oferta ele continua fazendo nos dias de hoje. Ele oferece esses reinos, ele oferece essa glória, ele oferece esse poder para muitas pessoas. Não é verdade que muitas das vezes a gente vê pessoas que estão no anonimato e do nada elas ficam famosas e ela começa a fazer gestos, ela começa a fazer referências ao diabo, porque é o diabo que está dando isso para ela, porque isso lhe foi entregue. E a Bíblia vai confirmar isso lá em Coríntios, onde Paulo vai dizer em Coríntios 4:4, se eu não me engano, vai dizer que o príncipe deste mundo, que ele cega o entendimento dos incrédulos, para que o evangelho não venha resplandecer, a luz do evangelho não venha resplandecer sobre aquelas pessoas que está sendo pregado o evangelho. Então observa que este mundo ele foi entregue, e este mundo ele tem um príncipe e um senhor, que é o diabo. E o diabo ele vai entregar, fazer a oferta a Jesus. E ele vai dizer: eu te dou tudo isso, se você prostrado me adorar. O que Jesus está sentindo aqui? Jesus está sentindo fome. Jesus diz que o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem, ele não toma glória para si. O Filho do Homem, ele não anda segundo os padrões deste mundo. Mas ele vai andando e diz assim até para os discípulos: vá, não leve coisas consigo, porque as pessoas vão te dar. Então Jesus, ele não tinha uma casa. Jesus, ele não tinha um alimento certo. Jesus, ele não tinha uma certeza, mas ele tinha confiança no Pai. Ele tinha confiança de que tudo Deus ia prover. E ele diz: me adora. O diabo diz para Jesus: me adora, porque eu vou te dar tudo isso daqui. Eu vou te dar glória, eu vou te dar reinos. A necessidade de Jesus, a carne de Jesus, é dizer: eu vou sair dessa miséria. Eu vou sair disso aqui. Eu não vou ficar dependendo dos outros. Eu não vou depender das pessoas se elas vão me dar o que comer, se elas vão me dar o que vestir. A carne de Jesus estava gritando. A carne de Jesus estava dizendo isso. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que ele foi tentado como homem. E a Bíblia é muito clara em dizer que ele se despiu de toda a glória. Então Jesus, ele não estava operando os poderes referente àquilo que ele tinha, mas ele dependia totalmente do Pai. Ele se colocou numa posição de servo, numa posição de dependente de Deus. Então em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele foi aprovado. E o diabo, ele serviu de tentador, ele serviu de prova para Deus, de prova para Jesus, para que Jesus fosse aprovado. E para que Jesus fosse como testemunho para mim e para você, de que sim, a gente pode vencer o diabo, a gente pode vencer o maligno, a gente pode vencer a tentação apenas confiando em Deus, apenas confiando na tua palavra. Mas Jesus novamente responde ele com a palavra. Ele diz: está escrito,
adore somente ao Senhor e preste culto somente a Ele. Então, Jesus, ele está respondendo o diabo na palavra. Jesus foi um homem como eu e você. Jesus, ele estudou. Jesus, ele tirou um tempo para estudar a palavra. Ele negou a carne dele, enquanto muitas pessoas estavam indo para festas, enquanto os jovens estavam indo para festas. Jesus tirava o tempo para a palavra. Jesus se retirava para orar. Então, quando ele recebe o batismo nas águas e o Espírito Santo desce, era Deus dizendo: coloca agora tudo aquilo que você aprendeu comigo, coloca em prática. Eu vou te levar para o deserto, você vai ser tentado, mas você vai ser aprovado se você seguir a minha palavra. E aí ele diz que somente ao Senhor seu Deus, somente a Ele preste culto. Então o diabo percebeu que Jesus estava firmado na palavra. E aqui vem a aprovação final. O diabo leva Jesus a Jerusalém. Ele coloca ele no pináculo do monte, do templo. E ele diz: se você é filho de Deus, se jogue daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o guardem. Então ele colocou uma prova para Jesus. Já que você confia tanto na palavra também está escrito isso, que Deus, ele vai te sustentar. Ele vai te pegar, se sustentarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Está escrito isso na palavra. Então, se você é o filho de Deus, se joga daqui para ver se a palavra se cumpre. Só que Jesus, ele entendia a astuta cilada do diabo. Ele entendia porque ele tinha uma mente espiritual. Embora ele estava num corpo carnal, a mente dele era espiritual, porque ele vivia com a mente alimentada e renovada nas Escrituras. E ele diz: também foi dito, não põe o Senhor seu Deus à prova. E a Bíblia diz assim, tendo concluído todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus até o momento oportuno. Então essa aprovação aqui foi a final, e Jesus se colocou como aprovado. Ele foi aprovado porque ele confiava na palavra do Senhor, porque ele confiava no ensino de Deus, porque Jesus, ele era homem como eu e você. Ele se despiu da sua glória, mas ele confiava na palavra do Senhor. Ele confiava que a palavra do Senhor era alimento, que a palavra do Senhor era o suficiente para ele vencer as tentações. E a Bíblia diz lá em outros evangelhos que após concluir tudo isso e o diabo se afastar dele, Deus enviou anjos e sustentou Jesus na tua palavra. Porque Deus, ele prometeu para Jesus. Que palavra que ele prometeu? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Então Jesus, ele estava firmado na palavra, ele estava firmado no decreto, ele estava firmado na promessa. A sua mente, ela era espiritual por conta da palavra de Deus. Então o papel do diabo no deserto de Deus é ser o tentador, é ser aquele que vai colocar as coisas em prova. E o papel dos filhos de Deus é serem aprovados, porque ao ser aprovado com a palavra de Deus, você dá um tapa na cara do diabo. Você dá um tapa na cara do diabo e diz: a minha confiança está no Senhor. Minha confiança não está no que eu sinto. Não está nas minhas vontades. Porque se eu confiar nas minhas vontades, eu vou cair, irmãos. Porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem, ele é enganoso. Então ele diz: confia na minha palavra. E essa é a palavra de Deus para você hoje. Confia na palavra dele. Confia naquilo que ele te ensinou, nas experiências que ele te deu. Não confia no seu sentimento, porque seu sentimento é enganoso. Você sente muitas coisas. Você sente tentação. Você sente raiva. Você sente ódio. Você sente ira. Mas a palavra de Deus, ela é diferente. Ela diz: ireis, mas não pequeis. Vai lá e perdoa o seu irmão. Coloque em prática aquilo que você aprendeu com a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Se você ficou até aqui, se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, para que essa palavra venha edificar outras pessoas, para que outras pessoas também venham entender que a vida não é baseada no sentimento, mas na fé e naquilo que você aprendeu de Deus.
Amém? Deus abençoe e até a próxima.